O STF cavou a própria cova, a tensão que já existia acabou de ficar ainda maior. O STF hoje está cometendo um crime de perseguição política. Eles não vão parar até destruir a direita. Gilmar Mendes foge do pepino e sugere que a ação contra a derrubada do IOF fique com Moraes. É isso mesmo. Sorteado para ser relator da ação direta de inconstitucionalidade que contesta a derrubada do decreto do IOF, o ministro do STF, Gilmar Mendes, sugeriu que o processo fosse redistribuído ao ministro da Corte, Alexandre de Moraes. O PSOL protocolou na sexta-feira a ação questionando a aprovação do PDL, o decreto legislativo, que revogou o aumento das alíquotas do IOF. Ao ser judicializada, a ação contra a suspensão foi sorteada para o ministro Gilmar Mendes, que por sua vez pediu para Barroso que ela seja enviada a Moraes. Por que será? Enquanto isso, Moraes votou para condenar a 17 anos de prisão um mecânico que sentou em sua cadeira. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou para condenar a 17 anos de pena Fábio Alexandre de Oliveira. O acusado foi filmado sentado na cadeira do ministro durante os atos do 8 de janeiro de 2023. Oliveira é mecânico e aparece em um vídeo sentado na cadeira do ministro. A cadeira do Xandão aqui. Aqui, vagabundo, é o povo que manda, disse ele. A defesa diz que o acusado apenas exerceu seu direito constitucional de manifestação. Os advogados do mecânico também afirmam que não há provas de materialidade e autoria de crimes imputados. Moraes acusou o mecânico de tentativa de golpe de Estado, entre outros delitos, que totalizados somaram os 17 anos de cadeia. E a aliada de Trump é eleita para a comissão da OEA, que analisa caso do STF. É isso mesmo. A eleição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da Organização dos Estados Americanos, OEA, ganhou um novo destaque com a vitória da ativista cubano-americana Rosa Maria Payá, candidata do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Defensora da liberdade de expressão e crítica ferrenha de regimes autoritários de esquerda, como o de Cuba, Rosa Maria Payá chega ao cargo com o apoio do governo dos Estados Unidos e dos aliados do Partido Republicano. Como secretário Marco Rubio, do governo de Donald Trump. A OEA é responsável por analisar um caso relativo ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo é acusado de restringir o direito de liberdade de expressão nas redes sociais de parlamentares e de apoiadores do espectro da direita. O STF cavou a própria cova ao censurar as redes sociais? Como assim, Deltan? Que história é essa? Nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que a responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários pode ter sido a cova que o STF cavou para si mesmo. Segundo, vou te mostrar como que um deputado americano está colocando ainda mais pressão para que Trump sancione os ministros do STF. E terceiro, por fim, eu vou te trazer novidades quentíssimas a respeito de como que está a situação das punições americanas contra os ministros do STF neste exato momento. Bora então direto ao primeiro ponto, com a matéria que não é da imprensa brasileira não, é do jornal britânico Financial Times, respeitadíssimo, foi publicado em inglês e eu traduzi aqui pelo Google para vocês. É simplesmente um dos jornais mais importantes do mundo, olha aí. Supremo Tribunal Federal decide que plataformas digitais são responsáveis por conteúdos postados por usuários. E agora preste atenção aqui na linha fina. Decisão corre o risco de atiçar tensões com os Estados Unidos em meio a acusações de censura de grupos da mídia social. Pois é, gente, a tensão que já existia acabou de ficar ainda maior. O Google já se manifestou, inclusive, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha aí. O Google disse que isso pode impactar a liberdade de expressão. O que é claro que é um eufemismo, né, gente? Vai esvaziar, vai minar, vai erodir de vez a liberdade de expressão. E a Meta também se manifestou, dizendo estar muito preocupada. Preocupada com o quê? Com as implicações da decisão do STF sobre a liberdade de expressão e as milhões de empresas que usam nossos aplicativos para crescer seus negócios e gerar empregos no Brasil.
Gente, me diga uma coisa, se essas empresas já faziam lobby por punições aos ministros do STF junto ao Trump antes dessa decisão, imagine a pressão que elas vão fazer agora lá na Casa Branca por essas punições. O quadro, então, é de tensão geral. E para mostrar isso para você, eu vou agora para o nosso segundo ponto com essa notícia aqui que foi publicada pelo portal Metrópolis. Deputado dos Estados Unidos pede a Rubio sanções urgentes contra Moraes. E olha, não foi qualquer deputado não, viu? Foi simplesmente o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Representantes, o deputado Chris Smith. E ele mandou uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo a adoção de sanções urgentes contra Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo no que ele escreveu, ó. Os fatos agora, diante de nós, estão além de disputa. As autoridades brasileiras têm usado mecanismos da Interpol para perseguir dissidentes do exterior. Elas tentaram contornar canais formais para pressionar diretamente as autoridades americanas de aplicação da lei. Elas coagiram empresas americanas a restringir a liberdade de expressão legal. E elas buscaram aplicar ordens judiciais estrangeiras para suprimir a expressão política protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Em meio a esse cenário de novas pressões por punições contra os ministros do STF, que estão vindo de gente poderosa como mega empresas e deputados americanos, a decisão do STF de censurar as redes pode ser o estopim de uma reação duríssima do governo americano, que já declarou que não vai mais tolerar censura contra empresas e cidadãos americanos. E nesse contexto, eu quero trazer para vocês agora o nosso terceiro ponto, que são novidades quentíssimas sobre o estado dessas sanções lá na Casa Branca. E eu vou trazer essas novidades aqui a partir de duas matérias, uma que foi publicada pelo UOL e outra publicada pelo Metrópolis. Dá uma olhadinha então o que disse o UOL sobre isso. Parlamentares envolvidos na empreitada das punições contra Moraes ouvidos pelo UOL asseguram que tanto Trump quanto Rubio estão convencidos sobre a validade de punir o juiz da Suprema Corte. A aplicação da lei Magnitsky dependeria meramente de superar entraves burocráticos e falta de prioridade do assunto em um mundo conflagrado. Ou seja, já haveria ali um consenso, uma decisão dentro da Casa Branca para punir o Moraes. E as duas únicas coisas que estariam impedindo essas sanções de sair do papel são questões burocráticas, como o trâmite legal do processo, e os conflitos geopolíticos recentes, como os ataques entre Israel e Irã e o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã, que, gente, são obviamente uma prioridade de política externa americana. Só que, como eu mostrei para vocês, essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal de regulamentar as redes sociais pode fazer esse assunto ebulir, voltar à tona com tudo na Casa Branca e dar uma nova urgência ao tema, já que as plataformas de redes sociais certamente elas vão reclamar com o governo americano sobre o que aconteceu. Afinal de contas, essa decisão restringe a liberdade de expressão, que é uma das principais pautas do governo Trump, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Bora agora então para a coluna do Paulo Capelli no jornal Metrópolis. Olha aí, vamos ver o que ele disse aqui sobre as sanções. Texto sobre STF chega à mesa de Marco Rubio. Gente, olha só, chegou à mesa do secretário de Estado americano. A coluna apurou que o texto elaborado pela Casa Branca, que estipula sanções a Moraes, chegou à mesa do secretário de Estado, Marco Rubio, no último domingo. O governo Trump deverá, em um primeiro momento, concentrar as sanções em Alexandre de Moraes. Olha aí, sanções de Trump ainda miram mais autoridades. Posteriormente, deverão ser analisadas sanções a Paulo Gonet, que está à frente da Procuradoria-Geral da República, por conta da elaboração de pareceres que embasaram as decisões de Moraes. Pessoal, tudo indica que o bambu vai sim gemer e eu só posso esperar, assim como vocês, que seja logo. A gente não aguenta mais tantos abusos. Deltan já está esperando faz tempo. Gente, eu também. E não vejo a hora disso acontecer e eu creio que é uma questão de tempo. Uma das virtudes que a gente precisa cultivar é a virtude da perseverança. Como aquela juíza que foi atendida, como aquela pedinte, viúva, que foi atendida por um juiz da Bíblia, depois de tanto insistir que justiça viesse. E até ela foi atendida, diz a Bíblia, não tanto por uma questão de justiça, mas para que parasse de incomodar. Então o que a gente tem que fazer é erguer a nossa voz, da nossa indignação, incomodar, pedir, clamar, atuar, como vários deputados brasileiros fizeram e fazem hoje
e no passado lá nos Estados Unidos, e agora Eduardo Bolsonaro está concentrado fazendo lá. Então nosso papel é curtir, é compartilhar não só esse vídeo, não meus conteúdos, mas de todos aqueles que estão clamando por essa punição, que estão insistindo, que estão atuando, que estão pedindo, que estão criticando, erguer a nossa voz para que venha justiça ao Brasil. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou de todas essas novidades, hein? Deixou um sorriso no seu rosto? Um gostinho de esperança? Será que o STF cavou a própria cova? Conta aí pra mim nos comentários. O que eu vou te mostrar nesse vídeo você não vai ver em nenhum outro lugar do Brasil. É um estudo que nós fizemos, a minha equipe, junto com o pessoal do Marcel Van Hatten e o grupo de advogados da Câmara dos Deputados. Nós fizemos uma análise e passamos o pente fino em todos os processos, inquéritos, investigações, ações penais no STF para deputados federais. Sim, todos os deputados federais que estão sendo investigados no STF, nós fizemos um pente fino, analisando caso a caso, e o resultado é assustador. Como nós estamos falando há alguns anos, o STF tenta desmentir, há uma perseguição do Supremo Tribunal Federal contra os deputados de direita, parlamentares de direita. Eles falam que não, que eles agem de forma imparcial. A mesma coisa eles falam sobre o julgamento do Bolsonaro agora, dizendo que é um julgamento imparcial, só que todos nós sabemos que é sim uma perseguição criminosa contra a direita e contra o seu principal líder. Pois bem, esse mesmo STF que hoje é uma vergonha para a maioria do povo brasileiro, que é aprovado apenas por 16%, ou seja, 84% do povo brasileiro rejeita ou não confia no STF, está fazendo uma das piores e mais criminosas perseguições políticas da história. E eu vou provar isso para você. Nós analisamos caso a caso e fizemos os gráficos para te mostrar. Tá aqui, ó. Ações, inquéritos, petições e feitos correlatos ao HC contra deputados no STF. São no total 61 inquéritos, ações, processos, investigações no STF contra deputados federais. E agora, meus amigos, pasmem. Em azul é a porcentagem. 64% de todas as ações no STF contra deputados federais é contra única e exclusivamente o PL. De novo, 64% é contra o PL. Porque são 39 processos contra deputados no PL no STF. Agora olha curioso os outros partidos. O PT, o partido mais corrupto, mais criminoso da história do Brasil, tem apenas 2 processos. 2%, aliás. Apenas 2%. Sabe por quê? Só tem um deputado do PT sendo investigado ou processado no STF. Aí vem curioso. Isso é do PL. Novo tem 3. O Novo tem 3 deputados federais e tem 3%, e tem 3 processos contra ele. 1 do Ricardo Salles, 2 do Van Hatten. No MDB, 1 é do Osmar Terra. No PP, Fábio Costa. Ou seja, até nesses outros partidos, nós temos ali, na maioria das vezes, deputados de direita sendo investigados ou processados. Agora vamos continuando aqui, para você entender que a situação é gravíssima. A mesma coisa, ações, inquéritos e petições e feitos correlatos contra deputados do STF. Né? Aqui, inquéritos, correlatos, aqui é a divisão por cada tipo de processo. Ações penais. O que é ações penais? Já deixou de ser inquérito agora e está prestes a ser julgado. Temos 9 ações penais no STF contra deputados federais. Dessas 9, 7 são contra deputados federais, que corresponde a 78%. Presta atenção. Tem 9 contra deputados federais. Dessas 9, 7 são contra o PL. Aqui está Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, eu, Ramagem, e tem mais outros 3 lá que eu não me lembro. Tem 1 contra o MDB e 1 contra o Avante, que estão prestes a ser julgados. 78% é contra o PL. Vamos agora. Petições, que são PETs, já deixaram de ser inquéritos e agora já tem um parecer do Ministério Público. 59% contra o PL. Aí vai. Desgrama. 13% contra o PP, 8% MDB, 8% Novo, e aí vai. E o PT, apenas uma PET contra o PT.
O PT, gente, o partido mais corrupto da história. É como se não houvesse mais corrupção no Brasil. Só que a informação que vai te chocar, nós vamos chegar nela agora. Peraí. Ah tá, aqui são inquéritos, mais uma vez, nos inquéritos contra deputados, o PL ganhando com 75% dos inquéritos no STF são contra deputados do PL. Aqui, efeitos correlatos, habeas corpus e tudo mais. Agora aqui, essa daqui é a loucura. Nós temos hoje 41 processos, né, inquéritos contra deputados por fala e postagem nas redes sociais. Presta atenção. No total, são 61 processos, investigações e inquéritos no STF contra deputados federais. Desses 61, voltando aqui, 41, meus amigos, isso é quase 70%, é sobre fala e postagens, não é sobre corrupção. O STF não investiga mais corrupção dos deputados federais. Eles investigam e processam e condenam apenas por falas. 62% é contra o PL. Nós temos 25 inquéritos, ações penais, tá? Contra o PL. 25, tá? Contra o Novo, cadê? Tem 2. Contra o PT, tem 1. 1. Isso é simplesmente surreal, gente. Agora, vou pegar um detalhe aqui que chamou a atenção, que é esse aqui, ó. Deputados processados por outros crimes, só 20. Crimes que não sejam fala. E esses de outros crimes, 70% também é do PL. Nem tem do PT aqui, ó. Nem tem um sequer do PT. Nós estamos diante da maior máquina de perseguição da direita de um partido. O objetivo do STF é destruir a direita, prender a direita, perseguir a direita e prender o partido da direita, que é o PL. E quem não é do PL, mas é da direita e outros partidos, também estão sendo perseguidos. Fábio Costa, Ricardo Salles, Van Hatten e vários outros. Gente, isso aqui é a prova cabal de que nós estamos diante do maior esquema de corrupção. Fala e postagem nas redes sociais. São 41 de 61 inquéritos e investigações e desse total 62% é contra o PL. Eles não vão parar até destruir o maior partido de direita do Brasil. Então, quando falam que eles estão agindo de forma imparcial, neutra, seguindo a Constituição, mentira. Essa análise, esse estudo que nós fizemos comprova isso. É impossível que o partido do PL seja responsável por 62% de todos os inquéritos por falas e o total, que é esse aqui, ó, e o total de 64% de todas as investigações e inquéritos que acontecem no Supremo Tribunal Federal. Isso é impossível. Enquanto o PT, o PP, que são os partidos notoriamente mais corruptos, tem 1 aqui e 5 no PP. Isso não pode continuar como está. Eles não vão parar até destruir a direita. E todas as vezes que a gente verbaliza essa indignação por essa perseguição, é mais um inquérito contra nós. O Eduardo Bolsonaro tem 7. 7 contra ele. Eu tenho 5, eu acho. 5. Isso tem que acabar. O STF hoje está cometendo um crime de perseguição política. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.